Classes gramaticais, professora Cris Lobo. Olá, galera! Estudando! Lembre-se que este material serve apenas de guia. Aprofunde seus estudos com leituras de gramática, resoluções de exercícios, pesquisa na internet, elaboração de apontamentos, de mapas mentais. E esse material encontra-se disponível no Instagram em Aulas Solidárias, a página que eu criei para auxiliar os estudos de vocês enquanto nós não tivermos as aulas presenciais. Vamos relembrar as classes gramaticais? Lembrem-se que esse é um assunto que vocês já viram desde o início do Ensino Fundamental 2. Mas antes da gente falar especificamente das classes gramaticais, vamos ver onde se encontram essas classes gramaticais dentro da gramática. Ela se encontra na morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. Ou seja, aquela frase, aquela oração composta de palavras, a morfologia faz o estudo isoladamente de cada palavrinha daquela para formar o contexto, o processo comunicativo. A morfologia está agrupada em 10 classes, denominada classes de palavras ou classes gramaticais. Ainda tem também alguns gramáticos que colocam como categorias gramaticais. As classes gramaticais são categorias nas quais as palavras se enquadram de acordo com as especificidades que assumem um contexto. Elas podem ser variáveis ou invariáveis, devido à capacidade de se flexionarem ou não. Essa questão de ser variáveis ou invariáveis está de acordo com a flexão das classes gramaticais. Lembra? Flexão de gênero, flexão de número, flexão de grau. Nós vamos ver mais adiante. Aqui temos as 10 categorias gramaticais. Volto e repito, nós estamos relembrando. Temos aqui o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, preposição, conjunção e interjeição. As categorias gramaticais, elas podem ser variáveis quando elas se flexionam e elas são invariáveis quando elas não se flexionam. As variáveis são o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo. As invariáveis são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Como se apresentam essas flexões das classes gramaticais? Elas se apresentam em gênero, número e grau. Em gênero, o masculino e o feminino, que vai abranger o substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Em número, que vai abranger o substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo, o singular e o plural. Em grau, o aumentativo e diminutivo, que abrange o substantivo e o adjetivo. Relembrando aqui, gênero, homem, mulher. Número, homens, mulheres. Grau, homens arrão, homenzinho. Temos a flexão de pessoa, tempo e modo. A flexão de pessoa se refere à primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do verbo e do pronome. Lembra? Primeira pessoa do singular, do pronome pessoal do caso reto, eu. Bom, o tempo, que vai abranger o verbo, que é o tempo presente, o pretérito ou passado e o futuro. E o modo, que também vai abranger o verbo, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos conceituar essas classes gramaticais. Vamos fazer um breve resumo aqui. O artigo é o determinante que se antepõe ao substantivo. O substantivo, que nomeia os seres. O adjetivo, que caracteriza os seres. O verbo, que indica ação, estado ou fenômeno.
e o advérbio que indica circunstância. Aí eu coloquei um exemplo bem prático. A criança indígena corre muito. Lembra o artigo? Vocês ouviram muito lá no ensino fundamental. O artigo acompanha o substantivo. O substantivo é tudo aquilo que a gente nomeia, todo ser que existe, seja um objeto, seja uma pessoa, seja um lugar. O adjetivo é quando você caracteriza, você dá uma qualidade ou não àquele ser. O verbo, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E o advérbio, que traz circunstância, de modo, de tempo, de dúvida. Numeral, indica quantidade, ordem, fração ou múltiplo de algo. 5, triplo. Pronome, determinante que representa ou acompanha o nome. Ele, o nosso. O ele, eu posso estar substituindo o nome, Marcos. E o nosso, eu posso acompanhar um nome, Brasil, nosso Brasil. Preposição, estabelece relação entre as palavras, até e de. Conjunção, liga orações ou termos semelhantes de uma mesma oração, porque, quando. Interjeição, exprime um sentimento, um alerta, um estímulo, uma ordem. Caramba, oba. Gente, eu quero lembrar vocês que a preposição estabelece a relação entre palavras. E ainda deixo uma dica, ela liga palavras. Café com leite. Tá ligando o café com a palavra leite, estabelecendo também uma relação entre elas. E a conjunção, gente, ela liga orações ou termos semelhantes. Não esqueça. Atenção, gente. O fato de uma palavra pertencer tipicamente a uma classe gramatical não exclui que, em outro contexto, ela assuma características que a enquadrem em outra classe gramatical, diferente da que lhe é peculiar. Por exemplo, na oração, ela só queria dançar. A palavra dançar é um verbo, pois indica uma ação. Já em o seu dançar alegrava todos, a mesma palavra adquire características de substantivo, pois passa a nomear uma ação e vem determinada por um artigo e por um pronome, exercendo a função de núcleo de uma função sintática. Galera, gostou de relembrar as classes gramaticais? Espero que sim. Eu trago aqui para vocês algumas sugestões para estudo e exercícios. São sites que eu já dei uma olhadinha, achei interessante, a ser uma linguagem tranquila para que auxiliem a vocês a fazer o apontamento e o estudo, certo? Vão até lá e dê uma olhadinha. E detalhe, no Instagram, Aulas Solidárias traz outras dicas interessantes da língua portuguesa, que eu estou preparando para vocês semanalmente. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se possível, e se cuidem.